Ok, então vamos lá. Então, agora eu vou falar de entalpia de formação, ok? Então, vejam, quando você vê as tabelas termodinâmicas, ok? Elas vão dar valores da energia interna, da entalpia da entropia, ok? Que são dados em relação a um estado arbitrário, ok? De referência, onde esses valores têm valor considerado nulo. Vocês estão entendendo isso aqui porque, normalmente, com uma... Ok? Você tem estado 1, ok? Então, você vai ter uma energia interna, você vai ter uma entalpia, você vai ter uma entropia, ok? Estado 2, você vai ter outro valor, você vai ter outro valor, etc. Isso para todas as propriedades. E quando você vai, em geral, você vai vir num processo de 1 a 2, ok? Então, simplesmente você vai ter o 2 menos o 1, ok? Então, você vai ter o 2, ok? Menos. Então, eu vou escrever aqui. Talvez, como eu vou precisar de mais espaço, eu vou escrever embaixo. Você pode escrever que esse U2 que está tabelado, ok? É igual a esse U2 tabelado, ok? Menos um valor de referência, ok? Mais esse valor de referência, ok? Então, o 1 também vai ser a mesma coisa. O 1 vai ser o 1 menos o 0 mais o 0, ok? Quando você vai fazer... Então, na verdade, o que está tabelado, ok? Vai ser isso, ok? E aí, quando você vai fazer a diferença entre os dois, ok? Então, você vai... Esse aqui vai ser um estado de referência, que vai ser, ok? Você vai ter, na diferença entre os dois, você vai tirar, ok? Esse estado de referência onde é 0. Você não precisa especificar muito bem, ok? O que é esse estado arbitrário, ok? Estado arbitrário. Você vai dizer, por exemplo, eu nunca vou, por exemplo, eu vou dizer que a minha energia, interna, ok? Ela é 0. Não sei se está escrito aqui. Deixa eu ver aqui na tabela 19, por exemplo. Se diz onde é. Às vezes dá, né? Tem que ver onde ela é nula, né? Acho que mais nas tabelas de... Talvez nas tabelas de... Isso aqui são os dados críticos. Às vezes eles dizem, né? Onde há... Pronto. Por exemplo, aqui. Aqui a pressão de referência. Essa aqui é outra coisa. Enfim. Tem um estado de referência. Okay? Um estado arbitrário, onde você diz que esses valores têm valor 0, porque como você vai fazer a diferença, não importa. Okay? Você não precisa saber realmente o valor absoluto, okay, dessas propriedades, ok? Mas quando você vai... Então, como eu disse, cálculos das diferenças ΔU, ΔH não são afetados pela escolha do estado de referência, porque quando é uma substância pura, o estado de referência é o mesmo, ok? Então, o processo onde não muda a composição. O problema é que quando você vai ter sistemas reagentes, ou seja, uma reação de combustão, por exemplo, você coloca por exemplo, metano, né, CH4, com oxigênio, aí você vai precisar determinar essas grandezas sem ambiguidade, porque você vai mudar, ok, a composição, ok? Então, agora você não vai ter mais, ok, esse mesmo número, e aí vai mudar simplesmente, eu vou calcular, por exemplo, no início eu tenho metano,
mas depois eu não tenho mais metano, tá certo? Então, como é que eu vou calcular as variações as variações de energia interna do sistema se inicialmente eu tinha uma substância e depois eu não tenho? Se inicialmente eu não tenho CO2 e aí no final eu tenho CO2. Então, você tem que determinar com precisão, ou seja, de uma certa maneira, você não tem mais ΔU, ok? Para cada componente. Então, você tem que determinar essas grandezas sem ambiguidade, ok? Então, para a entalpia, a gente vai dizer que a entalpia de elementos estáveis, ok? Por exemplo, o 2 é um elemento, não é um elemento, né? É uma molécula, ok? Não é um elemento da tabela, né? É uma molécula estável, ok? O oxigênio atômico, ele não é estável, ok? Então, a molécula de hidrogênio é estável, o átomo de hidrogênio não é, etc. Então, a entalpia de moléculas estáveis, ok? É definida como zero no estado de referência padrão. O que é o estado de referência padrão? A temperatura de referência é 298,15 Kelvin, ou seja, 25 graus Celsius, e a pressão de referência é uma atmosfera. Então, o que vocês podem ver já é que vocês vão, se você tiver uma reação ok, acontecendo a uma temperatura que não seja essa, então você vai ter que calcular a variação ok, dessa entalpia ok, a partir dessa temperatura, para a variação de temperatura de essa temperatura referência até a temperatura da sua reação, da sua mistura, e se a pressão não for uma atmosfera, da pressão de referência de uma atmosfera até a pressão, ok? E aí você diz que para essas moléculas estáveis, ok? A entalpia é zero, ok? Então, vamos lá falar agora da entalpia de formação de um composto, ok? Então, a notação vai ser essa. Então, aquele tracinho aqui essencialmente é molar, né? Então, a gente vai ter aqui HF, ou F para formação, vai ser, por definição, a energia liberada ou absorvida, vai depender do sinal, a gente vai ver isso aqui depois, quando o composto é formado a partir dos seus elementos, ok? Então, a partir, imagine que tem um exemplo aqui, você vai ter, por exemplo, o que a gente viu, você tem hidrogênio, ok? Você tem hidrogênio mais oxigênio e você vai formar água, ok? Então, você vai calcular a energia, a entalpia de formação vai ser a energia liberada, ok? Que você vai calcular quando você vai compor esse composto a partir dos seus elementos, que são hidrogênio e oxigênio, tá certo? Então, tanto o composto quanto os elementos estando à temperatura de referência e à pressão de referência, ok? Que são 25 graus Celsius e uma atmosfera, ok? Então, não, isso aqui foi o que escrevi. Então, a entalpia de formação, vamos aqui pegar um exemplo, ok? Então, você tem, por exemplo, você vai formar CO2 a partir de carbono e de oxigênio, ok? Então, a gente tem aqui okay, o nosso sistema. Aqui a gente vai fazer a mistura. Então, vai entrar aqui 1 kmol, ok? Aqui já está nas proporções estequiométricas, ok? 1 mol de carbono, 1 mol de oxigênio vai dar 1 mol de CO2. Então, 1 kmol, né? Então, 1 kmol de carbono, a temperatura e pressão de referência, você entra 1 kmol de oxigênio molecular, a pressão e temperatura de referência, ok? E aí você vai ter 1 kmol de CO2, a pressão e provavelmente, se você fizer isso, você não vai ter essa pressão, essa temperatura, mas, pelo menos essa temperatura. Mas, justamente, para isso acontecer, você vai aqui ter Q, ok? Do volume de controle. O que é o volume de controle? É aqui dentro, ok? Então, você coloca os dois, vai ter uma reação de combustão, ok? E aí, você vai ter Q do volume de controle, que é negativo, porque você vai, para que
os produtos, um produto aqui no caso o CO2, para que ele saia a essa temperatura, particularmente, ok? Então, você vai ter que trocar calor com o ambiente, ok? E aí você mede esse calor trocado com o ambiente, ok? É igual a menos 393.522 kJ, ok? Para cada quilomol, ok? Desse aqui. Então, pronto. É assim que a gente vai calcular essas entalpias de formação, ok? Então, a gente escreve a equação de energia, ok? Então, lembram que a equação de energia é que dE é igual a zero, ok? Igual a du, essencialmente. E aí você tem... aqui a gente fala no regime permanente, né? Então, você tem a taxa de variação, ok? A taxa temporal de variação é zero. E aí você tem uma troca de calor, né? Aqui com o ambiente. Esse aqui é o volume de controle, esse aqui é o volume de controle, trabalho realizado, ok? Pelo o sob o volume de controle. E aqui a gente tem entalpia do que sai menos a entalpia do que desculpa, do que entra menos o que sai, ok? Então, o que entra é carbono mais oxigênio, o que sai é CO2, ok? Então, esse aqui a gente sabe. Então, é por isso que é muito importante escrever sistema, equação de energia, escrever A, ok? Tudo que você conhece. E aí, a equação de energia vai ser essa. E aí, você escreve... Bom, não vai ter trabalho geral, tá certo? Aqui a gente coloca... Ok? Aqui a gente vai desprezar, é um reator rígido, ok? Aí você tem que QVC mais HR igual a HP, ok? Quando você vai integrar. Então, uma variaçãozinha. Então, QVC, ok? Mais HR, ok? Sim, igual a HP. Desculpa. A gente vai ter aqui os reagentes e aqui os produtos. Então, HR são os reagentes, então é o número de mol, ok? NC de carbono vezes a entalpia molar, ok? De carbono. E aqui, número de mol de oxigênio vezes entalpia molar, ok? Do oxigênio, ok? E HP dos produtos aqui só tem CO2, ok? Então, o que a gente tem... aqui já era para escrever de formação, ok? Então, a gente vai ter que QVC é igual a HP. Por quê? Desculpa. Aqui, a gente está... Vocês concordam que a gente está nas condições de referência, ok? Como é a entalpia do carbono e do O2 nessas condições de entalpia de referência, ok? É zero, né? São elementos estáveis, ok? Bom, aqui carbono estável, O2 estável, então vai ser zero, ok? Então, a gente vai ter que QVC, ou seja, que a gente quer calcular, é igual a entalpia dos produtos é igual a menos 300, aí você calcula, ok? E aí você tem 393.522 kJ por quilomol, ok? Então, isso a gente chama de entalpia de formação do CO2, ok? No estado de referência, onde a entalpia dos elementos é escolhida como sendo nula. Então, você tem aqui a entalpia de formação do CO2 é menos 393. Então, você não vai medir, mas é isso, está tabelado, né? Então, vamos ver essa aqui, é nas tabelas 18, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Então, antes de olhar a tabela, então, essa aqui, experimentalmente, você mediu, ok? Como você entrou os reagentes que são elementos estáveis, ok? Então, você diz que a entalpia é nula, você fez tudo isso bem bonitinho, nas condições de referência, ou seja, pressão e temperatura de referência, você mediu a quantidade de calor que você precisa, o que o meio precisa transferir para o ambiente, ok? Para ter o produto a pressão e temperatura de referência, você mede isso aqui, aí você bota na sua tabelinha. Então,
entalpia de formação do CO2, ok? É isso, tá certo? Então, o sinal, se você tiver uma reação endotérmica, então QVC é positivo, ok? Ok? Porque você fornece calor ao volume de controle, então você vai ter que a energia a entalpia, desculpa, de formação é positiva. Reação isotérmica, então você produz calor, você vai ter, o sistema vai transferir calor para o ambiente, então a entalpia de formação vai ser negativa, ok? Então, essa aqui, para a formação do composto, a temperatura, aqui, e pressão de referência, você vê a tabela A10. Então, vamos lá para a tabela A10. Tem aqui, né? Aqui. A10, ok? Então, você tem entalpia de formação e entropia. Por enquanto, a gente não vê a entropia, ok? De várias substâncias, essa aqui, 25 graus Celsius, 100 kPa, é aquele estado de referência, ok? Então, vocês podem ver aqui, a gente acabou de ver que para o dióxido de carbono, ok? Então, massa molar, gás, ok? Você tem, então, menos, ok? 393.522 kJ por quilomol, ok? E a anotação aqui, entalpia de formação do dióxido de carbono a partir do carbono e do oxigênio, ok? Então, você tem outros compostos assim, ok? Que são mais... Então, o etanol, por exemplo, então você vê que a maioria aqui é negativa, ok? São reações exotérmicas, ok? Ok. Aí, como eu falei, se você tiver o CO2 que não esteja nas condições, ok, de referência, ou seja, diferente da temperatura de referência, que é 25 graus, e diferente da pressão de referência, que é 100 kPa. Então, você escreve que a entalpia, a temperatura, T, a pressão P, que são diferentes da referência. Então, você vai escrever que é a entalpia de formação, ok? Entalpia de formação, por definição, é nas condições de referência, mais HTPS que você quer calcular, ok? Menos, aí eu tirei, né? Eu reescrevi a mesma coisa, só que acrescentando, ok? Esse termo. Adicionei e tirei, então é a mesma coisa, tá certo? E aí você vai ter que é a entalpia de formação do CO2 nas condições padrão, ok? De referência, ok? Que está nessa tabela A10, mais uma variação delta H, ok? Que vai ser isso, que vai ser a entalpia nessa temperatura e nessa pressão, ok? Menos, ok? Essa pressão, essa entalpia de formação do CO2, ok? E isso é a pressão constante, ok? Tabelado. Então, a gente tem a composição constante, desculpa, tabela A9. Então, vamos lá para a tabela A9 para mostrar para vocês. Então, vou subir. Eu vou para a primeira das tabelas A9, por exemplo. Aqui, o que a gente tem? Oxigênio, dióxido de carbono. Pronto. Dióxido de carbono, ok? Então, o que você tem nessa tabela A9? Você tem várias substâncias. Você tem dióxido de carbono, ok? Você tem monóxido de carbono, CO, ok? Você tem água, você tem hidroxila, ok? E aqui em cima você tem o quê? Tem aqui, sim. Você tem nitrogênio diatômico, monoatômico, oxigênio diatômico, monoatômico, só. E tem assim, ok? Vários. Então, a gente está no dióxido de carbono aqui, tá certo? Então, o que é dado aqui nessa tabela? Propriedades de várias substâncias, gases ideais, entropias, a pressão de 100 kPa, né? Ou seja, ainda é a pressão de referência. Então, você tem na base molar. Então, você vê que, em função da temperatura, então ele coloca aqui a entalpia de formação, que é a 25 graus e 100 kPa, ok?
relembrado aqui o que é essa entropia de formação. Você tem aqui a massa molar, e aqui você vai ter essa diferença entre a entropia a essa temperatura, ok? E a pressão de 100 kPa, ok? E essa entropia de formação, ok? Então, por exemplo, se você tiver uma temperatura final de 300 Kelvin, ok? Então, você vai ter uma variação aqui que vai ser de 69 kJ por quilomol. Deixa eu ver aqui. Então, tem que aprender a usar esse aqui. Aí a gente vai fazer exemplos depois. E depois vai ter a entropia de combustão. Então, essa aqui eu só escrevi. O que a gente chama de entropia de combustão, ok? Então, vai ser HRP, reagentes produtos, ok? Vai ser HP menos HR, ok? Aqui é um H minúsculo, mas não quer dizer que seja por mol, porque aqui você tem uma reação, você não tem que dizer, você não consegue colocar isso aqui como. Então, é a entropia de combustão. Então, a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes, ok? Então, você tem que HP dos produtos, ok? É igual à soma, ok? Você vai fazer os vários produtos do número, ok? Do, ok? Esse aqui é o número de mol de um certo produto. A sua entropia de formação, acho que falta aqui, mais esse delta H que está, e vai também para os HR, né? Soma sobre todos os reagentes. Nesse é o número dos reagentes, né? Vou colocar aí. HF0, ok? Mais delta H, ok? Bom, é tudo que eu preparei para hoje. A gente pode ver, mas eu vou parar, ok? São 10h20. Eu vou parar aqui, tá bom? Ok.